Olá a todos, meu nome é Augusto, eu sou professor de Língua Portuguesa e Redação da Autoridade Concursos e eu vim hoje compartilhar com vocês uma dica sobre crase. Não se esqueçam de seguir a nossa página no Instagram, @Autoridade Concursos, e o nosso canal no YouTube também, Autoridade Concursos. Falar sobre crase é complicado porque a gente sempre fica com muito medo de saber quando usá-la, quando não usá-la. Então hoje o que eu vim fazer para vocês é dar uma dica de quando não usá-la. Vocês vão ver que é muito mais simples pensar quando eu não preciso desse sinal indicativo do que relacioná-lo com aquele monte de regras que a gente já ouviu pelo menos falar, não é verdade? São 3 situações em que a crase não deve aparecer em hipótese alguma. A primeira delas é antes de pronomes pessoais ou indefinidos. Uma rápida explicação do que são esses nomes. Pronomes pessoais são aqueles que, como o próprio nome indica, vão ser relacionados a pessoas. Na frase, diga isso a ela é um pronome pessoal, porque se refere a uma pessoa do sexo feminino. Se eu digo então a oração, diga isso a ela, este a não deve vir acompanhado do sinal de crase, tudo bem? O que é um pronome indefinido? É aquele que vai deixar a oração com uma espécie de indefinição, por isso ele se chama indefinido, ou seja, uma informação muito imprecisa, como é o exemplo da segunda frase. Entregou o livro a alguém? Alguém é um pronome indefinido, porque deixa no ar essa indefinição de quem é essa pessoa para quem possivelmente foi entregue o livro. Dito então, entregou o livro a alguém, essa oração não deve vir acompanhada também de crase. Tudo bem? Então, primeira regra é muito simples. Pronomes pessoais ou indefinidos não devem vir acompanhados do uso da crase. No segundo caso, esse um pouquinho mais fácil, a crase não deve aparecer antes de verbos. O que são verbos? São aquelas palavras que indicam ações. É aquilo que vai dar para nós a noção da oração. Comecei a trabalhar. Reparem que esta oração contém um a, porém esse a, na hora de se escrever, não deve vir acompanhado do uso da crase. Assim como a rotina dela é dedicada a estudar, que assim como na oração anterior, nós temos um a antecedendo uma palavra que é um verbo. Em nenhum desses dois casos deverá aparecer o uso da crase. Terceiro e último caso, antes de palavras masculinas em geral. Então não se assustem, porque haverá sim um caso ou outro muito específico de palavras masculinas que são sim precedidas de crase. Esta é a regra geral. Não deverá aparecer crase, em geral, antes de palavras masculinas. Por exemplo, Ana devolveu a seu primo todos os presentes. Seu primo é um conjunto de palavras masculinas, não deve então aparecer antes delas o uso da crase. Tudo bem? Recapitulando muito rapidamente, antes de pronomes pessoais ou indefinidos, antes de verbos, antes de palavras masculinas em geral. Tranquilo? Rapidinho nós pegamos os casos em que a crase não deve aparecer. Vamos aplicar isso agora em um exercício? Eu trouxe para vocês como exemplo um exercício da prova da PM de 2018, em que nós vamos conseguir perceber muito claramente que, sabendo as regras de não uso da crase, chegaremos à resposta de maneira muito rápida. O exercício então nos pede que encontremos entre os 5 casos aquele único em que a crase foi usada corretamente. Na letra A nós temos: o garoto gosta de assistir a desenhos animados, com crase. Diante de qual palavra está ocorrendo a crase? Desenhos. Desenhos, todos nós sabemos, é uma palavra masculina, porque eu digo os desenhos. Sendo masculina, a crase está incorreta. Eliminamos a letra A. Letra B. O garoto prefere desenhos animados a filmes ou jogos. Bem como desenhos, nós sabemos que a palavra filmes também é masculina, porque nós dizemos os filmes. Sendo assim, o uso da crase está incorreto. Letra C. O garoto passou o sábado assistindo à televisão. Televisão é uma palavra masculina? Embora termine com o, não é, porque eu digo a televisão. Sendo assim, a crase aqui aparentemente não está incorreta, porque não se encaixa nas regras que nós acabamos de ver. Estará a letra C correta? Veremos em comparação às outras e já voltamos a ela. Letra D. O garoto perguntou a seu amigo se ele queria ver TV. Seu amigo é um conjunto de palavras masculinas, porque eu digo o seu amigo. Sendo assim, o uso da crase antes dele está incorreto. Letra E. O garoto prefere ver desenhos a brincar na rua. A palavra brincar não é masculina, porque não entra nessas regras anteriores, porém é um verbo, ou seja, é uma ação. Sendo assim, está dentro das regras que nós previmos do não uso da crase. Eliminamos também a letra E.
Voltamos à letra C que não só não se encaixou nessas regras, como apresenta sim um uso adequado de crase, entre o verbo assistir e a palavra feminina televisão. Logo, essa era mesmo a resposta correta e nós conseguimos fazer esse exercício sem nenhuma dificuldade e com muita rapidez. Espero vocês na nossa próxima dica e até lá!